Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre alavancagem operacional. E o que seria isso? Alavancagem operacional é um indicador que mede o quanto o lucro é alavancado diante de um aumento das receitas de venda. E essa alavancagem do lucro, esse crescimento do lucro diante de um crescimento da receita, está diretamente relacionado à estrutura de gastos fixos da empresa, ou seja, dos custos e despesas fixos. Vamos a um exemplo para nós entendermos melhor esse conceito. Bom, supondo aqui que nós temos em média, uma empresa que ela venda 200 unidades do seu produto por mês a um preço de venda unitário de R$ 100, com custos variáveis unitários na ordem de R$ 40. Então temos aqui as receitas e custos e despesas variáveis, a margem de contribuição obtida e os custos e despesas fixos mensais giram em torno de R$ 5.000. Nessa situação em que a empresa vende 200 unidades, ela tem um lucro de 7.000. Se por acaso houver um aumento de 10% nas vendas, essa receita cresce R$ 2.000, e se houver uma diminuição de 10% nas vendas, essa receita diminui também em R$ 2.000. E qual é o efeito sobre o lucro nesse aumento ou diminuição das vendas? Se houver um aumento nas vendas de 10%, há um aumento no lucro de R$ 1.200. Já uma diminuição de 10% nas vendas traz uma redução de 1.200 no lucro. Mas quanto isso é em termos percentuais? Como nós já vimos, uma variação percentual na quantidade ou na receita de vendas, um aumento de 10% na receita ou uma diminuição de 10% na receita, faz com que a variação do lucro seja de 17%. Então, se houver um aumento de 10% na receita, o lucro ele vai crescer 17%, ele cresce numa proporção maior. O mesmo acontece para a diminuição das vendas. Se houver uma diminuição nas vendas de 10%, o lucro também cai numa variação percentual de 17%. Como que nós obtemos essa porcentagem? Se nós pegarmos esses 1.200 e dividirmos por 7, que é o lucro anterior, nós teremos uma variação de 17.000 positiva. Porém, uma diminuição de 1.200, né, sobre um lucro de 7.000, teremos uma variação negativa de 17%. Por que que quando a receita cresce 10%, há uma alavancagem do lucro maior? A variação do lucro foi 17%, quase o dobro da receita, por causa da estrutura de gastos fixos da empresa, porque ela não varia em função dessa variação da receita. Isso traz uma alavancagem do lucro de 1,7 vezes. Então, trazendo esses mesmos dados aqui para esse próximo slide, nós temos aqui a receita, a variação para mais 10% e a variação para menos 10%. Temos aqui a nossa variação percentual, que nós já vimos. E como que nós calculamos, então, a alavancagem operacional? Qual é o grau de alavancagem operacional dessa empresa? Há duas formas de nós calcularmos. Nós pegamos a variação percentual do lucro e dividimos pela variação percentual da receita, ou seja, podemos pegar, então, os 17% do lucro e dividirmos pelos 10% de variação da receita. Chegamos a um grau de alavancagem operacional de 1,71. O que significa isso? Que um aumento de 10% na receita alavanca o lucro em 1,7 vezes, ou seja, quase o dobro. Então, se nós pegarmos esses 10% e multiplicarmos por 1,7, teremos os 17% de variação de alavancagem no lucro. Uma outra forma de nós calcularmos o grau de alavancagem operacional é dividindo a margem de contribuição total da empresa pelo lucro operacional. Então, a margem de contribuição numa média de vendas de 200 unidades, a empresa tem 12.000 de margem de contribuição. Dividido pelo lucro, temos 1,71.
O que isso significa? Que o lucro operacional ele cresce 1,71 vezes mais que o aumento da quantidade de unidades ou do valor das receitas. E o contrário também é verdadeiro. Se a empresa tiver uma redução de 10% nas suas receitas de venda, ela também terá uma alavancagem negativa no seu lucro em 1,71 vezes.